isso o Zenon e o Rubinho vão falando pra gente. Essa falta de preparação, Zenon, ela se vem decorrente do quê? Bom, primeiro é que a nossa metodologia de futebol mudou muito, né? Antigamente você tinha a escola, colocava o menino, olha, você vai jogar aqui, mas você tem liberdade para flutuar no campo. Você pode estar aqui, mas pode estar no lado esquerdo também. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje na escolinha, o moleque, se é colocado pelo lado direito, ele tem que ficar no lado direito. Não pode dar 2, 3 dribles, que o técnico já dá um grito com ele. Isso aí tira toda a improvisação do menino e a confiança do menino. Então, é isso que está acontecendo hoje nas escolas de futebol. Então, os meninos já vêm crescendo de uma forma completamente errada. E aí, chega no profissional já com as mesmas características, a mesma forma de atuar em escolinha. O que é prejudicial, na minha visão. Eu acho que o garoto ele tem que ter liberdade, principalmente em escolinha, para ele fazer o que deseja. Lógico, dentro de uma orientação do professor, no caso, Jefferson, que pode explicar muito bem esse momento que a gente está vivendo. Vamos ver se chegou o áudio do Jefferson. Jefferson, fala um oi para todo mundo. Boa, agora. Danilo. Chegou aí, diretor? Aê, chegou. Agora a gente tem o áudio do Jefferson. Uma falha técnica, faltou ligar o botãozinho, só isso. Mas ao vivo é assim mesmo. Acaba acontecendo, a gente improvisa e voltamos pro ar novamente. Jefferson, fala um oi pro pessoal, porque o pessoal não ouviu você no começo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade novamente aqui, né? Em abrir esse espaço para estar falando de uma escola de futebol, né? Que é difícil, né? Um programa abrir o espaço para falar de uma escola de futebol, né? Mas que é tão importante hoje no meio do futebol, né? Assim como as categorias de base e a divisão profissional. E o que eu falei sobre... O que você acha sobre isso que eu falei, Jefferson? O que acontece dentro de escola de futebol? Assim, a gente tem uma metodologia de trabalho, né? Dentro da For Football. A gente é uma escola nova ainda, né? Sim. Mas eu, assim, pouco que eu vivi também profissionalmente, trabalhei em categorias de base de alto nível, né? Acredito que hoje o futebol ficou um pouco precoce. Quanto mais cedo eles querem, e eu vejo até um problema na questão da categoria de base, que eles já não querem trabalhar o menino, eles já querem o menino pronto desde a categoria de base, né? Sim. Então mudou um pouquinho a questão da escolinha, que antes era somente só para ir brincar, né? Claro, tem essa questão, né? Que o menino vai, para hoje ainda mais sair de um celular, o pai quer colocar, né? Para sair dentro de casa, diferente dos anos atrás, que o menino ia de boa vontade, hoje é o pai que, tipo, tira de casa, né? Mas, assim, já preparando, fazendo um bom trabalho numa escolinha, para mostrar, dar o início do futebol para ele, né? E ali sim ele encaminhar outras situações. Você sabe o que? Desculpa te cortar, Rubinho. Um dos motivos também que eu trouxe o Jefferson aqui é porque eu tenho acompanhado muitas escolinhas de futebol na cidade de Campinas, principalmente. E o que a gente tem visto muito nas escolinhas? Aquela questão de uma escolinha que quer simplesmente vender literalmente um sonho pro garoto, ou para os pais, ou aquela escolinha que pensa focado só na questão financeira. E aí, quando nós conseguimos encontrar algumas escolinhas focadas no propósito do futebol, que você vê que são pessoas apaixonadas, é por isso que eu trouxe o Jefferson aqui, porque desde o primeiro impacto que eu tive com ele, em conhecer a escolinha dele, eu vi um projeto totalmente voltado para a área social, um projeto voltado completamente por amor ao futebol, e uma estrutura muito simples, mas muito funcional. Inclusive, eu queria aproveitar, Rubinho, colocar imagens para que o Zenon, o craque Zenon, o Rubinho também possa conhecer um pouco da história do For Football, que fica aqui na divisa entre Campinas e Valinhos. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, Rubinho, a importância de desenvolver projetos sociais. Por exemplo, eu tenho crianças na escola, é uma escolinha particular, mas se você vê, existe um trabalho social com crianças que não têm condição de, por exemplo, de pagar uma mensalidade. São ações sociais que a escola faz que muitas vezes resgata o sonho daquele garoto sem prometer para ele que ele vai ser jogador de futebol. Isso é algo muito importante, né, Rubinho? É importantíssimo, né? A gente vê assim, ó, o futebol, os grandes craques, né? A gente, não sei como foi a história do Zenon quando era criança. Eu sei que a maioria lá, eu sou da Zona Leste de São Paulo,
e a gente não tinha, assim, aquelas condições, né, que hoje, de repente, meu filho tem para de repente, pagar uma escolinha, algo mais, com mais relevância. Mas a gente lembra que era no terrão, que era realmente com a nossa chuteirinha surrada ou descalço. E dali sairia grandes craques, grandes jogadores, né? Não só eu tive a oportunidade depois de jogar profissional, mas muitos da várzea ali, amigos meus que me acompanharam, que até mesmo, talvez até jogava mais do que eu, ficou no meio do caminho, mas teve essa oportunidade porque existia na rua, né, a improvisação que o Zenon tanto questionou, falou, que realmente, pra gente ter uma ideia, né, a nossa improvisação era fazer uma tabela com uma roda de carro, na guia, num portão. Então a gente pensava já o futebol diferente. A gente improvisava com aquilo que a gente tinha e isso daí era livre. Tinha uma liberdade, assim, imensa pra gente criar, pra gente fazer o que a gente queria realmente. Hoje em dia, a essa camisa linda da For Futebol, nós vamos sortear hoje no final do programa e você que for o ganhador vai buscar essa camisa lá na escolinha da For Futebol com meu amigo Jefferson, tá bom? Vai mandando a sua mensagem pro 19996817111 e no final do programa a gente vai sortear. Ô Zenon, você tá conversando com quem aí, Zenon? Careca. Careca. Só isso. Só isso. Não, para. Tá mesmo aqui, ó. Fala aí, compadre. Tá chique? Tá chique, ó. Careca, um beijo. Você precisa vir aqui, viu? Um beijo no coração. É verdade, verdade. Precisa vir aqui participar, viu, um abraço, meu amigo. Me deixou muito nervoso na época que eu jogava. Me deixou o coração na boca. Falar, viu? Foi meu padrinho de casamento. Olha aí. Careca, com 18 anos de idade. Ele e a minha comadre, Fátima. É isso aí. Comadre Fátima, compadre Careca, obrigado pela audiência junto com vocês. Gente, Fernando Toledo, boa noite, Fernando. Boa noite, tudo bem? Acerta o microfone. Ó, tá bonitinho. Hoje eu não tô nervoso, não. Hoje eu tô tranquilo. Tô em paz. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Danilo Palma, craque Zenon, craque Rubinho, Fernando Toledo. Nós temos pouco tempo e muito assunto. Então, o que for, diretor, 30 segundos no máximo cada um? 30 segundos cada um. Vamos começar falando de Paulistão. Vamos falar do Neymar. Vamos começar pelo Neymar. Meu Deus do céu. Que gol, Zenon. Olha lá. Que gol. Tá assistindo nós. Olha lá, o Careca. Careca, um abraço, Careca. Segunda-feira você tá convocado para vir aqui. Isso, uma boa ideia. Intimado, Careca, tá bom? intimado. Me manda mensagem para eu falar pra rapaziada aqui que você virá. Seu espaço Beleza, tá meu querido? Um abraço aí. Careca. Beijo em todos aí. Zenon, vamos começar falando desse golaço do Neymar. Olha isso. Qual? Esse. Não, esse não. Esse foi de cabeça. Não foi esse. Não é esse que eu quero. Eu quero outro. Eu quero o olímpico, gente. Eu quero o gol. O gol que se não via já há muitos anos no futebol brasileiro, meus amigos. É verdade. Não via. Olha lá. Eu achei que o goleiro... É esse aí, ó. É isso aí, ó. Eu achei que o goleiro... Ele ajudou foi um pouquinho, mal, né? Ele ajudou. Foi mal. Ó, outro dia eu fiz hoje, eu acho que foi hoje que eu fiz um desafio. Falei, você pode bater 10 escanteios em mim. Eu vou tirar todos de cabeça. Olha lá. Eu não vou apostar nada. Eu não aceito tomar gol de escanteio com uma bola viajando alta, um goleiro tomar... E uma bola que nem é tão boa. É uma boa bola, mais ou menos. Aí a prova da bola, né? Neymar, você reclamou da bola, mas essa bola entrou, né, Neymar? Não, mas foi gol. Para de reclamar. Foi golaço, foi golaço. Não, chute bonito. Sim, mas o goleiro bonito. ajudou. Mas eu não concordo em ver um goleiro tomar gol de cabeça. Agora que ele bateu bem na bola, a galera tava xingando ele, coisa que eu acho um absurdo do caramba. O pessoal Falta de respeito. xingar o nosso maior craque do futebol brasileiro. Ô, gente, Foi em Limeira, né? foi em Limeira. Não pode, Limeira. não tem que xingar, Vamos não. Tem que bater respeitar. palma pro cara. Vamos respeitar o nosso craque, gente. Ele tá defendendo as cores do time dele. Sim. Então ele tem que tentar fazer gols. É isso. Mexeram com a fera, né? Mexeram com a fera. E aí, Rubinho? Aí deu nisso. Eu não achei que foi falha do goleiro, não. Eu achei que ele foi intencional, né? A gente viu que foi proposital o escanteio. E ele quis fazer esse gol olímpico e ele é craque. O craque, ele sempre... na verdade, o goleiro não espera, né? Que ele vai... como ele já tinha feito uma assistência, normalmente vai bater ali no primeiro pau novamente.
E aí ele improvisou e craque é sempre assim. No improviso, ninguém espera, ele vai lá e faz o golaço. Faz a diferença. Faz a diferença. Fernando Toledo, você que ontem sofreu pra caramba no estádio Verdade. Majestoso. Ele tá Não triste, só eu, não, ele né? tá triste, cara. Ele tá triste. chateado. Tô chateadinho. O olho dele parece que tá meio vermelho, Não, avermelhado, eu tá meio vi ele marejado. estourou uma- Ele tá Foi a marejado. ponte, mas quem veio sofrido... Foi eu. Gente, o futebol é isso, né? O futebol é essa coisa linda, né? Você vê o Neymar marcando um baita de um gol, a Ponte dependendo dela e infelizmente não deu certo. O Guarani jogando muita bola contra o Corinthians. Só que aí é tarde para certas coisas, né? O pessoal tem que pensar que tem que aproveitar o momento. E o pessoal não aproveitou o momento. Contra a Portuguesa, no caso a Ponte Preta, contra o Botafogo, o Guarani teve lá contra o Novo Horizonte, foi, né? E outros jogos, Belo Clube. Aí que perdeu a classificação. Os dois times de Campinas. Não, mas estamos falando do Santos ainda, Fernando. Não, já tô falando de tudo. O Santos vai ser campeão paulista. Olha que coisa bonita. Viu? O Santos vai ser campeão paulista e vai do Vai Corinthians. postar o quê? Não, a bola só. Perdeu os cartuchos. Mas pelo cruzamento, eu acho que não dá. Na final, não dá Corinthians e Santos. Vai Né? dar na semi. Dá na semi, na semifinal. Quem for Na ganhar a semi semifinal. é campeão. E aí, Não. Lucas? Então, gente, só um detalhe do Igor Gabriel, que é o goleiro da Inter de Limeira. Ele tá posicionado na primeira trave, muito na primeira trave, né? No momento da batida do Neymar. Esse ângulo não dá pra ver muito bem, Não, mas ele num outro ângulo, ele tá na primeira trave, quase do outro lado do Aí gol, ele dá um né? passo pra frente. Exatamente. Aí ele, Aí ele quando ele entregou. vai tentar antecipar... É já que a bola é boa, E né? a inteligência do Neymar, que estava sendo vaiado, mas depois que faz esse gol antológico, pra mim já o gol do campeonato, é aplaudido de pé pela torcida da Inter de Limeira, que precisou reconhecer, como o mestre Zenon bem disse, é o maior jogador da atualidade do nosso futebol. Não, o que ele Tem que ser modificou o nosso aplaudido de pé. futebol, Lucas. Total, Ele total. modificou o brilho que nós temos hoje. Campeonato dentro do Paulista tá- futebol. O Limeirão, gente, o Sim. Limeirão. Tá todo mundo eu querendo fiz ver alguns Neymar jogos. jogar, todo mundo querendo ver o cara Não, jogar. todo mundo quer ver Eu fiz mesmo. alguns jogos na Inter ano passado na Série D. O Limeirão vazio, máximo aí de 2.000 pessoas. Olha que bonito ver esse Inter e Limeirão Ponte Preta, lotado. estava Exatamente. Tinha Olha- mais torcedor da Ponte do que do Inter. Exato. E aí você vê uma Inter de Limeira e Santos, né? O pessoal pra ver o Neymar, olha como Sim, fica sim. bonito. O estádio como o Limeirão, que é um estádio muito bonito, repleto de torcedores. Famílias, crianças. E o torcedor de Limeira tinha que ter aproveitado esse momento, porque mediante uma desclassificação e um rebaixamento, vai demorar um pouquinho para ter Inter e Santos novamente. É verdade. Em Um Limeira, pouquinho? né, Rubens? Um pouquinho? Vai demorar bastante, viu, Bastante. O Danilo? negócio lá em Limeira. Vai demorar meu Deus do bastante. céu. Do Mirassol, né? Mas a Ponte não. O Palmeiras foi valente e conseguiu essa brilhante vitória, hein? Diante do Mirassol. Só que não vai ter para ele. O campeão vai ser Corinthians, segundo Santos. E aí, Fernando Toledo? Você que estava torcendo pro Mirassol ontem. Não. Tava assim. Tava assim. Ô, Fernando Toledo. Ei, Ô, produção, Fernando Toledo. produção, Não, traz aqui a memória. Não. Pode trazer Você aqui. viu? Você viu? A nossa maior testemunha tá ali, ó. Tá ali, ó. Não acredito. Eu falei isso. Eu tava sonhando, meu. Se procurar, ele foi até. Gente, Quem levantou o gol no meio da torcida ontem foi o Fernando Toledo. Putz, Porque tá certo. ontem aconteceu um fato, né? Vamos Vamos falar lá. do Mirassol. A torcida da Ponte inteira comemorou o gol Sim, do Mirassol. sim. Tem vídeo na rede social. Tem. Quem instigou isso foi o Fernando Toledo. Com certeza. Falei, gente, vamos vibrar. Não, ele tava com uma bandeira do Mirassol lá no meio da ponte. Como é que pode? Não, tem que torcer, né, meu? E aí, Para. Fernando? Foi um jogão, né? O Palmeiras e o Mirassol. Eu acho que um golzinho podia ter sido anulado, né? Não, mas olha lá, Linha. Agora que eu tô vendo. Não estava impedido. Não tá. O VAR tá aí pra isso, né? Tá aí. Sim. Eu tinha dúvidas. Contra fatos não tem argumento. Agora tirou Agora, minha o dúvida. Palmeiras Tirou minha voltou. dúvida. O Palmeiras voltou, Rubinho, Lucas, Danilo. É o Abel, né? O Abel faz esse time jogar quando é necessário, né? Ele fala cada hora, ele fala uma coisa diferente. Mas, O Abel já não tem- muito o Abel, mimimi. É, mas ele fez. Abel tá muito Não, mimimi, cara. mas ele fez o Abel Palmeiras pegou jogar e as ganhar. afirmações do Fernando Toledo no programa. Nenhuma tá vingando. Não, nenhuma. palpite não dou mais, tá Não, louco. Deixa quieto, né, Não, Fernando? Deixa não. quieto. Olha, e o Abel. Tome cuidado nas suas análises. Verdade. Ei, Tome tem cuidado. razão. o Abel é tão polêmico. Se ele não ganha esse jogo, não classifica, como é que ficaria essa questão? Ele não escalou o Estevão.
Não. Foi uma surpresa e todo mundo ficou, falou assim, ó, esperando. De repente, se for um resultado negativo, meu pai do céu, ia ser um negócio de louco, hein? O Abel tem o time do Palmeiras na mão. O elenco. Não, ele tem. Ele briga e tal, mas... deixou o Estevão no banco. Mas ele domina o elenco. É assinar atestado de burrice. Pronto. Mas aí deu certo, Zenon. Mas deu certo. Ganhou. O resultado veio. E eu vou falar agora, hein, ó. A gente tava falando, o Palmeiras vai dar Palmeiras e Corinthians na final, hein? Palmeiras e Corinthians na final. E aí, Lucas? É que você falou, né, que Corinthians e Santos enfrentam semifinal. Um elimina o outro. Lucas, na sua análise, já aproveita e cruza pra gente as informações aí. Tem a tabela? Tem a tabela pra gente poder colocar, pro Lucas poder avaliar junto com a gente? Olha lá a tabela. Muito se falou, né, a respeito do Palmeiras, a questão da Abel, mas na minha visão, o Palmeiras sofreu mais do que deveria para ganhar do Mirassol, tá? Mirassol já estava classificado, tudo bem, jogar em casa lá no Maião não é fácil, mas o Palmeiras tem um problema muito sério de alguns anos, né? O Palmeiras tem sofrido demais. Aí, não sei se é pela ausência de algumas peças, não sei se pela ausência de alguns jogadores, mas não fosse o gol do menino Alan aos 41 do segundo tempo, a gente estaria comentando outra coisa aqui, gente. Então, assim, o Abel é um baita treinador, né? Tem estrela, né? Estrela, mas já tá contando com a sorte há muito tempo. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão em relação ao Palmeiras. Sofreu demais para poder vencer o Mirassol ontem, por 3-2, um golzinho no finalzinho do jogo. E aí é o seguinte, né? O Corinthians vai enfrentar o Mirassol, jogo que acontece no próximo dia 1º de março, 18 horas, na Neoquímica Arena, tá? No dia seguinte, né, o Corinthians joga contra o Mirassol no sábado, no domingo 2 jogos. O Conselho Arbitral da Federação Paulista foi hoje para definir aí os horários e as datas dos confrontos das quartas de final. São Bernardo e Palmeiras, o São Bernardo termina na frente do Palmeiras, por isso vai jogar em casa no 1º de maio, e aí o Zenão tem razão em dizer que o São Bernardo é favorito. Para mim também. O São Bernardo vai fazer um jogo muito difícil contra o Palmeiras. Vai vender caro, né? Vai vender muito caro. Pra mim é o confronto, assim, mais equilibrado. Né? Ainda no domingo, Santos e Red Bull Bragantino na Vila Viva Sorte. Apesar do crescimento do Bragantino, eu entendo que o Santos é mais time, dentro tem um elenco melhor. Dentro da Vila Belmiro. Honra de tomar um gol do Neymar. Exatamente. E o Santos, gente, está crescendo no momento certo. O time, quando cresce nesse momento da competição, a gente falava do Santos, o que vai ser o Santos com o Neymar e tal, será que vai dar certo? Tá aí a resposta, gente. O Santos está crescendo no momento certo dentro da competição. E na segunda-feira o São Paulo reencontra o Novo Horizontino, Danilo Palme e amigos. Porque ano passado... Foi eliminado pelo próprio Novo Horizontino no mesmo estádio do Morumbi. Então, alô, nação São Paulina. Alô, Bruno Zurk. Alô, Bruno Zurk. Não, Bruno Zurk. Danilo Palma também. Vai ser um confronto complicado esse do São Paulo e Novo Horizontino. Só um detalhe bem rápido, Danilo Palma. Eu fiquei sentido pelos 2 rebaixamentos. Tanto pelo Água Santa, que é um projeto que vinha aí desde 2016 na elite do futebol paulista. Foi vice-campeão, né? Foi vice-campeão em 2023. Quem aqui lembra qual foi a Bet? A Bet de 2023? Tenho certeza que o Fernando Toledo disse que ia ser campeão Água Santa. Velo, né? Velo falei São Bernardo. São Bernardo. A minha é São Bernardo. A sua furou. E a sua? A minha, eu falei Inter de Limeira e Noroeste. Furou também. Não, meio furo. Você, Zé, melhorei, né? Eu achei que fosse o Velo que fosse cair e a Inter de Limeira. Eu achei que fosse esses 2. Aliás, o Velo que permaneceu e pela primeira vez, assim como o Noroeste, vão disputar o Campeonato Brasileiro. Já tem vaga garantida na Série D, né? De 2026. Parabéns. Danilo. Muito bem. Olha, nós temos que avançar porque, Lucas, quem também não ficou muito feliz esse final de semana foi o Guarani. Pois bem, né? O Guarani jogou bem, né? Fez um ótimo jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Todavia, entretanto, precisava vencer o Corinthians e ainda torcer para a vitória da Ponte Preta, né, Fernando Toledo, diante do Bragantino. Coisa que não aconteceu. Precisava acontecer isso, não aconteceu. Analisando assim o copo meio cheio, né? Fica de lição a boa exibição diante do Corinthians, que jogando em casa tem muita força e é um dos melhores elencos do país. Mesmo o time reserva do Corinthians, se olha nominalmente, com o Thales Magno, Igor Coronado, que é um baita jogador, o Romero, que fez 2 gols ontem. O Romero, ano passado, meteu um gol de voleio contra o Guarani nessa mesma Neoquímica Arena e ontem fez 2 gols, mas o Rafael Biluc fez um golaço também, o João Marcelo, esse menino da base também, foi o 4º gol dele nesse Campeonato Paulista. Então,
Fica a tristeza de não ter conseguido a classificação, Danilo, mas o copo meio cheio pela boa exibição diante do Corinthians. E quero mandar um abraço rapidamente aqui pro Wagner Alves, lá em Valinhos, e pro doutor Arthur Júnior Matias, que está acompanhando aqui também a nossa programação aqui na TV Cultura Paulista. Um abraço, querido Arthur. Zenon, não deu pro Guarani. Não deu porque ele não soube fazer o dever de casa. Apenas isso. Perfeito. Se ele tivesse feito o dever de casa... Então falou ele desde teria... o começo do campeonato. Não, principalmente do meio para frente. Do meio para frente. Do meio para frente. Se ele tivesse conquistado os resultados dentro de casa, estaria classificado. Belo Clube no Novo Horizonte. É isso aí. Ganhasse esses dois jogos... jogos... Fez um grande jogo contra o Corinthians, fez um ótimo jogo contra o Corinthians. Se tivesse jogado assim, dentro de casa, teria vencido os adversários que ele perdeu pontos. Concordo plenamente com o Zenon. E agora, na verdade, é pensar realmente no brasileiro, né? Da Série C. E que tem derby. Eu acredito, eu ainda vejo que o Guarani precisa ainda de alguns reforços, precisa aí dar uma encorpada no meio de campo, o sistema defensivo também andou falhando. Eu não sei como é que está a situação do Alan Santos, que era um atleta experiente, que já veio para justamente tomar essa questão, recuperando de uma tendinite forte. Mas o Guarani precisa de jogadores aí mais maduro, mais cascudo, para encorpar. Acho que isso que é a palavra, encorpar aí para a Série C. A meninada do Guarani é boa, não é ruim não. Boa. Encorpando com... Mas não pode tomar um gol desse. Não pode, mas aí faltou... Não pode tomar um gol desse. Mas aí, escanteio, sim. O cara dominar o peito nas costas do zagueiro. Mas aí precisa do cara dançou em campo. Aquele cara cascudo pra chamar atenção, entendeu? Foi com o freio de mão puxado, sem né? responsabilidade, né? Aquela... Apesar de 42 mil pessoas, né? 42 sempre, né? Mas Sempre. Ô, Fernando, e onde também não tinha 42 mil pessoas, mas tinha uma multidão bem triste ontem, foi no Majestoso, né? Muita. Tinha 8.690 pessoas. 8.600 pessoas, viu? Põe Ponte Preta. A Ponte Preta. Ponte Preta. Parou o primeiro... o Red Bull, foi Bragantino. Aí perdeu o Bragantino logo no início, aí depois teve o gol contra que acabou de atrapalhar muito o movimento da Ponte. Zenon, nessa rodada, qual que era a única missão da Ponte Preta? Vencer. Era vencer e ir pra frente. Vencer dentro de casa, né? Ele não ganhou em casa. Não ganhou. Não tem como a gente aceitar alguns resultados que a Ponte, dentro de casa, não conseguiu obter. Entendeu? Uma infelicidade. Então faltou realmente vitórias dentro da sua casa. Portuguesa, com 2 jogadores a menos. O Botafogo, tudo bem, tava um calor doente, mas tem que ganhar. Não coloca temperatura nesse amor. Não coloca. Neve. Essas intempéries da natureza. Bola. Ele vai falar da bola. A bola é ruim. De acordo com o Zenon, não é meu. Zenon que jogou. Mas perdeu tanto ponto como o Guarani, a gente brinca bastante. Mas... Os 2 clubes da cidade perderam justamente porque não fizeram o dever de casa. Então, a partir daí, você quer o quê? Não tem o que querer. Sabe qual é o imposto disso? Não conseguir nada. Né? Não consegue nada. Bom, e ô Rubinho, nós tivemos aí no início do Paulistão 18 novas contratações pela Ponte Preta, um dos clubes que mais mexeu no interior de São Paulo. E mesmo assim não deu o resultado esperado. Nós tivemos aí Elvis, que ficou de fora. Nós tivemos aí o Jé, que ficou de fora. E outros jogadores ainda, inclusive um que desceu lá pro Guarani, que foi o Matheus. O Danilo, dá licença. Montou o elenco, deu o resultado. Terminou em 4º lugar do campeonato. Mas o resultado tem que ser classificação. Não. Aí o objetivo, né? Não alcançou o objetivo. Mas assim, na verdade, antes... Se a gente for analisar mesmo, antes, Guarani e Ponte Preta, todo mundo estava na dúvida. Disputar para cair. 18, se você contratar um elenco todo praticamente, 18, e ainda 18 Rubinho. E você conseguir ainda fazer uma campanha assim... digna. Muito boa. Foi boa. Não é pra ficar triste, não. A Ponte Preta. Não cair. O primeiro objetivo era não cair. Do Campeonato Paulista. Tinha desconfiança. Tanto da Ponte como o Guarani. Pera. Não.
Tinha. Não era a primeira opção isso aí, não. Não, que a é Ponte isso? tinha que lutar. Que é isso? A Ponte não os caiu. dois times de Campinas. A Ponte caiu. A Ponte e o Guarani caiu. Coloca eles uma... Não. Vai, Todo mundo analisa tá descontado. os 20 times aí. Não, Analisa os 20 times. times. Muito ruim, mas deu liga a Ponte. Essa é a verdade. Onde você pode chegar numa conclusão dessa que os dois entraram na competição para não cair? Porque caíram na Série C. Mas um campeonato é uma coisa. A Ponte Paulista mudou é outra tudo. coisa. A Ponte mudou, o Guarani mudou. Não concordo com isso. São dois times. Entendeu? Mudou demais. Chegaram em posições Era meio da boas. tabela, era meio da Chegaram tabela. no meio da tabela. meio Posições da tabela. boas. Agora, falar em. Não, mas o pessoal em tinha queda, desconfiança não. assim. Pela camisa e tradição de Pela Ponte. camisa. Pela camisa Se a e gente fosse tradição ver de Ponte. São Bernardo, Belo Clube, Inter de Limeira, não tem a tradição. Não tem a tradição que a Ponte e o Guarani tem, Jamais torcida. eles poderiam cair numa Ponte e divisão Guarani, dessa. Não podia cair nem na Série C, né? Aí é o departamento. Para, né? Aí é o Com departamento. esse time não teria caído, né? Ô, Lucas, faltou o Elvis, faltou o Gera. Faltou. O Alberto Valentim, depois do jogo, ele falou que o time da Ponte Preta é um time em reconstrução, justamente pela quantidade de reforços que a Ponte Preta trouxe. Então você terminar um Campeonato Paulista com mais de 18 reforços, como foi colocado, e você conseguir dar a liga do jeito que deu e, por um detalhe, não conseguir a classificação, tá ruim, mas tá bom, né? Ruim pela não classificação, Sim. mas bom pela campanha no geral. E só um detalhe, Ponte e Guarani entram no Campeonato Paulista sempre pensando no melhor. Pela camisa, a tradição dos dois times, tem que buscar pensar sempre Luquinha, pra cima. Vou te falar, década de 70, esses dois times sempre chegavam em semifinais. Ou em final. 77, Ou 81, em final. 79. Tudo. Guarani, 76, Ponte. campeão no primeiro turno. Ponte, vice-campeã. Não. 78, a O mesma Guarani coisa. foi Guarani, campeão. semifinal. 79, Ponte, final. 88, Sempre. o Guarani fez a final do Justamente, Corinthians. entendeu? Até 90 ali, até a época do Rubens lá, Sim. a gente via um futebol agradável, um futebol que era positivo. Que batia de frente, Jogava né? pra batia de os grandes. frente, Batia de brigava frente com com os todo mundo. grandes. Vinha aqui com medo Com medo. pra jogar. Quantas Hoje não. goleadas o Santos não tomou pro Guarani aqui, pra Ponte aqui, o Corinthians da mesma forma, Sim. sempre foi uma pedra no sapato. Mas Enfim. aí destruíram tudo isso, né? Deixa eu aproveitar que o programa está quase chegando ao fim, mas eu preciso mandar algumas mensagens, muitas mensagens chegando de todo o interior de São Paulo. Boa noite, sou o Ellison de São Carlos. Quero concorrer à camiseta. Tá concorrendo à camiseta, tá bom? Pode deixar a tela cheia, pode estar todo mundo pra gente, diretor. Isso, quero concorrer à camiseta. Precisamos de mais incentivo para o nosso esporte em geral. Perdemos muitos atletas por falta de apoio. Parabéns ao nosso amigo aí da escolinha. Parabéns, Jefferson. Boa, Jefferson. É o Ellison de São Carlos concorrendo à camiseta. Sou o Natalino Bugrino. Não se desclassificamos, mas também não amarelamos para o Corinthians. Tem gente que amarelou por aí. Um abraço a todos. Quem será, Natalino. Dani? Um abraço. Boa noite a todos. Meu pai, o Adolfo, é fã do Zenon. Manda um abraço pro Adolfo, Zenon. Grande Adolfo, grande abraço aí. Que delícia de programa. Descobri o programa de vocês através do portal Futebol Interior. Boa. E agora Aí, virou foi bom. mania. Boa, Tem boa, que virar mania. É o Valmir, de Praia Grande. Ô, Valmir, um Grande. abraço. Meu Deus. Ó, o estado de São Paulo em peso assistindo, hein, Que gente? beleza, hein? Que maravilha. Ô, gente, vamos fazendo assim uma breve visão do que está acontecendo lá no final da tabela. Coloca a tabela para mim, por favor, novamente, diretor, só para que nós possamos fazer uma análise do que está acontecendo lá no finalzinho dos rebaixados. Água Santa e Inter, ô Zenon. Ué, não tiveram um bom rendimento, não fizeram um bom planejamento. E quem não tem um bom planejamento, acaba acontecendo isso. Olha lá, os dois times, infelizmente, rebaixados. Sua visão, Rubens Cardoso? A Inter de Limeira realmente foi bem abaixo daquilo que o campeonato exigiu. Outra equipe que eu achei que ficaria era o Noroeste. Também achei bem abaixo daquilo que o campeonato estava exigindo. Mas, infelizmente, a Água Santa e Inter de Limeira foram os rebaixados. E agora só o ano que vem para tentar e subir novamente. Fernando Toledo. Planejamento, faltou, né? Planejamento, contratações não. Mas você acha que é só planejamento? Não. Contratação, né? Financeiramente também falta. Não tem muita dinheiro, coisa, não tem um monte de coisa. Então é um conjunto.
Falta tudo, né? Falta tudo, né? Lucas, chama breve. Nós temos 1 minuto para analisar depois as quartas de finais. Boa, Danilo. É isso que os amigos falaram e, assim, uma tristeza muito grande, porque eram duas equipes que vinham bem no cenário. A Inter de Limeira chegou em 2019 até ir para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Água Santa foi vice-campeão em 2023. Isso. A Inter de Limeira, por 2 anos seguidos, conseguiu, por muito pouco, a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Esse ano montou uma equipe muito fraca. O Água Santa da mesma forma. Um monte de refúgio do Guarani do ano passado. Então, infelizmente, vão ter que disputar a Série A2 ano que vem e vão ter que correr para voltar para a Série A1 em 2026. E muito. Zenon, sua visão das quartas de finais. Temos tela da quarta de final? Olha lá. Quartas de final, Corinthians favorito, São Paulo favorito. Temos mais telas já prontas ou não? Eu já tô falando já os 3 favoritos. É São Paulo, Corinthians e Santos favoritos. A dúvida é São Bernardo e Palmeiras. Na sua visão, quem vai ser o campeão, Zenon? Corinthians. Corinthians. Fernando Toledo, sua visão. Acompanho o meu amigo Zenon. Milagre! Não sou obrigado a concordar com ele. Bem que nós estamos falando no programa que o Corinthians é campeão desde o início. Lucas, sua visão. Pra mim, São Bernardo, Novo Horizontino, Santos e Corinthians avançam nas quartas de final. Clipem e me cobrem depois. E quem campeão... Peraí. Como que é? Anota que essa daí também. Como é que é? São Bernardo, Novo Horizontino, Corinthians e Santos. Tá pior que eu. Campeão Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista. Nessa você acertou, mas o resto você errou. Você tem 30 segundos, eu tenho 30 segundos. Vai rápido. Palmeiras campeão. Palmeiras campeão. Porque eu acho assim, o Palmeiras só tem o Campeonato Paulista agora. O Corinthians tem a Libertadores, tem olha, eu não sei não, viu? Mas o Palmeiras hoje entra na briga, hein? Palmeiras entra na briga. Se ele passar pelo São Bernardo. Não tem como o Palmeiras não passar pelo São Bernardo, gente. Pelo amor de Deus. Quem é o campeão? Santos, Corinthians. Ixi. Eu vou de Corinthians também, tá bom? Vou de Corinthians. Corinthians ganhou. Mas nós vamos encerrar Democracia corintiana ganhou. Democracia corintiana votou e campeão. Tia Irene de Jundiaí, que assiste nós. Tia Irene, um beijo no seu coração. E a Adriana também. E a Adriana, um beijo, Adriana. Um beijo a todas beijo vocês no seu aí. coração. Olha, vamos terminar o programa. Eu quero ver imagens do Santos, do craque, do menino Ney. Tem imagem do menino Ney? Põe imagem do Ney. E termina o programa curtindo esse golaço e as imagens. Calando a boca de um monte de gente por aí. Calando a boca. Até a minha. Valeu, Danilo. Valeu. Tchau, Um abraço. gente. Até semana que vem. Tchau, gente.